clientes o seguinte: só viajo se puder levar o meu pet junto. Qual é o seu pet? Tem uma jiboia que eu tenho lá na minha área ambiental, certo ou não? Chama Chiquinha. Fala, Chiquinha, vamos embora. Ela entra na mala e a gente pimba para dentro do avião. Mas como é que funciona esse processo, se eu posso levar o meu pet ou não no avião? A médica veterinária, a doutora Juliana Stephanie, gentilmente está aqui conosco. Juliana, boa noite, obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Geraldo, tudo bom? Boa noite todo mundo, todos os telespectadores. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, Juliana, qual é o critério, então, para saber se o gato ou o cachorro... Eu brinquei lógico, a jiboia. Eu digo, suponha que eu tenho um gato, tenho um cachorro, qual é o critério para saber se ele pode ir comigo na cabine ou se ele vai ter que ir lá no porão? Bom, principalmente é o peso desse pet e o tamanho dele. Então, não adianta só ter o peso que permite, né? Mas assim também como o tamanho. São as duas variáveis mais importantes. Agora, ele tem que ir dentro daquela casinha ou não? Fechadinho ali? Sim, a maioria deles tem, né? No porão, com certeza, todos eles têm que viajar na caixa de transporte. É uma caixa específica, né? Ela tem regras que ela precisa estar dentro das normas, chama a norma da IATA, que é o órgão que regula isso. Então, no porão, com certeza, ele tem que estar dentro da casinha. Na parte da cabine, os animais ditos normais de estimação, eles precisam estar também na caixinha. Essa caixinha pode ser maleável, de pano, ou a caixinha rígida mesmo, pequenininha, se ela estiver dentro do tamanho permitido pela companhia aérea. Entendo. Então, tem determinadas regras, pelo que eu estou entendendo, vale para todas as empresas de aviação, é isso? Então, na verdade, assim, a legislação brasileira que unifica todas as regras, não existe uma legislação unificada em relação a isso. Então, cada companhia aérea tem a sua própria regra. Então, assim como companhia aérea, companhia de ônibus também, cada uma tem a sua regra e coloca como quiser. Entendi. Então, antes de eu comprar a minha passagem e a do Faísca, que é meu gato, preto, o pet, é bom eu conversar com ele para saber se o Faísca vai poder ficar comigo lá dentro, é isso ou não? Ah, isso com certeza. Antes de comprar qualquer passagem aérea, é imprescindível você ligar na companhia aérea primeiro, saber todas as regras e principalmente se tem vaga do pet no avião que você está querendo voar. Porque a aeronave ela tem um limite, né, que pode ter a quantidade de animais, seja o cachorro ou o gato, tanto no porão quanto na cabine. Então, sempre antes de comprar qualquer passagem aérea, precisa ligar na companhia e verificar se tem a disponibilidade de vaga para aquele voo. Juliana, caso uma pessoa seja deficiente visual e tenha aquele cãozinho, o chamado cão-guia, como é que é? Ele pode ficar na cabine do lado da pessoa? Então, é por isso que eu coloquei animais de estimação normais, né? Porque tem as exceções, como os cães-guias e como os animais de assistência emocional, eles podem ir fora da caixinha de transporte, não precisa, e eles obrigatoriamente vão do lado do passageiro, soltos assim, né? Sem a caixa de transporte, com a coleira, né? Então, eles ficam ali dentro da cabine e voam junto, e para eles a regra é diferente, porque eles são animais de serviço. Agora, que tipo de estresse sofre um animal? Porque quando o voo é curto, até a gente não sente muito, mas o voo mais longo, os seres humanos também sentem. Que tipo de estresse os animais têm quando são submetidos a um voo, por exemplo, sei lá, um voo no Brasil de 3 horas ou 4 horas? Então, o estresse, na verdade, é um estresse normal de viagem que ele vai estar saindo daquela rotina normal que ele tenha, né? Então, o que a gente sempre, para evitar esse estresse ou diminuir ao máximo, a gente sempre indica para os tutores acostumarem esse animal a, por exemplo, sair de carro, aquele animal que não está acostumado com muitas pessoas ao redor. Então, é sempre interessante fazer essa adaptação antes da viagem, porque sim, ele estressa muito. E principalmente aqueles que vão realmente com a caixa de transporte. Porque tanto no porão, aí com certeza ele não vai conseguir sair daquela caixa, ele vai ficar ali por determinadas horas, mas os animais que vão dentro das caixinhas, dentro da cabine, eles também ficam
a viagem inteira. Então, o mais importante é realmente acostumar esse pet à caixa de transporte. Ele tem que entender que aquela caixa de transporte não é um lugar horrível para ele, é um lugar confortável, seguro, e que lá ele vai ter toda a segurança e provavelmente vai conseguir dormir e tudo o que ele precisa para ficar o menos estressado possível, porque a viagem em si realmente estressa. Agora, algumas pessoas costumam dar um sonorífero para ele. Isso é adequado, não é adequado? Como é que é? Não, então, na verdade, assim, os tranquilizantes, eles não são permitidos. Então, você não consegue embarcar com um animal se ele tiver sedado ou tranquilizado. Então, não pode. Isso é muito comum e explicado, na verdade, porque, assim, o tempo de ação desse medicamento, ele dura muito pouco. Então, por exemplo, ele dura de 2 a 3 horas. No máximo 4 horas ali. Você vai, se o seu animal vai embarcar e ele vai viajar no porão, por exemplo, você tem que entregar ele antes 3 horas do embarque. Então, se você sedar esse animal, com 4 horas, no máximo, ele vai estar acordando e não vai adiantar muito. Durante todo o voo, ele vai estar acordado. Além disso, cada animal reage de um jeito ao medicamento. Então, se ele estiver dentro da casinha sozinho ou não, se ele tiver algum tipo de reação, você não tem como controlar, você não tem como salvar, você não tem como dar os primeiros socorros necessários. Então, o animal sedado ou tranquilizado, a gente não indica e as companhias aéreas não permitem que embarque. Tá certo. Bom, Juliana, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Muito grato. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Olha, a questão, inclusive, da sedação que ela falou agora foi bastante importante. A médica veterinária, a doutora Juliana Stefani. Então, coitadinho do bicho, ou vai dentro da caixinha, ou na caixinha também no porão.